isolado da sua esposa. Ele é casado, mas está isolado da sua esposa. Ou ele é casado e está isolado do seu esposo. Está isolado da família, está isolado da comunhão da igreja. Tem pessoas que estão tão isolado que está até isolado da comunhão de Deus. Porque o pecado faz isto, o pecado distancia o homem de Deus, o pecado afasta o homem de Deus. É como se fosse uma pessoa leprosa que foi afastando, ele foi se isolando. Então o pecado afasta o homem de Deus, e Deus não quer que nós venhamos a ficar afastado dele, muito pelo contrário. Ele fala para mim, falou para o povo de Israel, e fala para você: chegai-vos a mim, chega até a mim, aproxime de mim, venha até a mim. Esta é a palavra de Deus. Deus quer que nós venhamos a andar pertinho dele e colado dele, mas por causa do pecado, muitas vezes nós somos distanciados de Deus. E eu não quero me distanciar de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais comunhão com Ele eu tenho. Quanto mais próximo de Deus, mais intimidade eu tenho com Ele. Quanto mais eu fazer a vontade dEle, mais Ele me usa. E quanto mais você fazer a vontade de Deus, mais as janelas estarão abertas para você. Mais bênção, mais vitória, mais milagre, mais bênção material também, sim. Se você fizer tudo para agradar a Deus, a vitória material e a bênção material vai vir, sim. Eu quero bênção material, sim. Eu quero bênção material. Quem quer bênção material, levante as mãos e fale: eu quero. E Azarias foi excluído da bênção de Deus por causa do pecado. Ele foi excluído. Ele não tinha o direito mais de comer do bem que estava ali no seu reinado. Ele não pode aproveitar do bem que ele tinha no reino, por causa do pecado. Tem muitas pessoas, meus amados, que não é o seu caso, talvez seja também o seu caso. Tem muitas pessoas que estão perdendo o privilégio da bênção de Deus por causa de lentilha. Trocam a bênção de Deus por prato de feijão. Trocam a bênção de Deus por nada. Troca a bênção de Deus por uma relação ilícita. Troca a bênção de Deus por uma falta de dizimar. Troca a bênção de Deus por uma sedução internet. Troca a bênção de Deus por um beijo excomungado em alguém. Tem muitas pessoas que perdem o direito da bênção de Deus por causa de um pecado. E eu vou dizer bem claramente para você: é por isso que as fotos estão sumindo aqui, é por isso que os remédios estão sumindo aqui, é por isso que está sumindo várias coisas aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho te ensinado o nome de Jesus a como receber o bem que vem de Deus. Porque não adianta só profetizar para você e você não aprender a receber. Não adianta campanha se você não aprender a receber. Deus não abençoa o pecador, abençoa aquele que tem intimidade com Ele. Você pode ser até pecador, mas tem que lutar para deixar o pecado. Tem que lutar para deixar o pecado. Não convivemos mais com o pecado. E se há pecado em mim, diz o apóstolo Paulo, todo pecado que é em mim, ele seja fora do corpo. Mas eu jamais, e você jamais, poderá usar o teu corpo para o pecado. Você não pode usar o seu corpo para o pecado. Sou pecador, eu também sou pecador. Mas o meu corpo, de maneira nenhuma, ele pode ser usado para o pecado. Porque eu sou templo e você também é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Deus não habita em templos imundos. Alabachuri canta alabás. Deus tem muito mais para você. Mas este pecado na sua vida tem que ser banido. Este pecado na sua vida tem que ser deixado, ou senão vai se tornar uma lepra. Como que vive uma pessoa leprosa? Os sintomas de uma pessoa leprosa é manquejar. Diga assim, manquejar. Como é que é manquejar de um leproso, né? A Bíblia relata lá em Reis que ele arrastava os pés. Os leprosos arrastavam os pés, e com um ele ia puxando o outro. Os primeiros sintomas de uma pessoa que está com esse erro na sua vida é manquejar. O que é uma pessoa que manqueja? Ele não anda direito, ele não anda corretamente, ele não dá os passos certos. E tem muitas pessoas que estão com sintomas de lepra.
ele não anda direito, ele não dá o passo corretamente. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático falando assim: onde Jesus pisou, eu posso pisar. Se Jesus pisou ali, eu também posso pisar. Mas tem muitas pessoas que não estão pisando onde Jesus pisou. Tem muitas pessoas que estão pisando fora de onde Jesus pisou. Está sujando, está se lameando todo, porque pisa onde Jesus não pisou. Alguns fatos que a Bíblia nos ensina como nós devemos andar. Primeiro, o apóstolo fala assim: andai em amor. Amém ou não amém? É um andar do cristão, é um andar do servo. Andai em humildade, andai com o coração puro. Se eu não ando em humildade e sinceridade diante de Deus, então eu estou errando. Eu estou puxando a minha perna. Analise você, vê se você está puxando a sua perna, porque você não está andando em conformidade à palavra de Deus. Ele manqueja, ele vê o erro, ele cai. Como é difícil para uma pessoa que tem essa doença de lepra e pular um obstáculo. Como é difícil uma pessoa que tem essa doença pular ou passar algum obstáculo. Mas se nós, eu e você, estamos bem diante de Deus, em conformidade à palavra de Deus, vem a luta, eu pulo a luta. Vem o pecado, eu pulo o pecado. Vem o mar, eu pulo o mar. Vem o problema, eu pulo o problema. Porque eu e você, nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus, e não há nada que me faça andar errado, não há nada que me faça pisar errado, não há nada que me faça eu rastejar como se fosse um leproso, porque eu sou sadio e você é sadio. Ainda que nós tenhamos alguma doença física, o nosso espírito, ele está bem diante de Deus, e é isso que Deus quer. Se você tem alguma doença que muitas vezes não conseguiu ainda a cura, o teu espírito tem que ser um espírito de Deus que esteja em você. Você tem que estar puro diante de Deus, porque se vir a luta, você consegue pular essa luta. Oh, quem quer pular a luta nesta noite? Quem quer ultrapassar os obstáculos? Você não é leproso, você não é leproso, você não tem doença, você não tem mais essa doença que você acha que você tinha. Jesus pode tudo. Fala assim para o seu irmão: Jesus pode tudo. Fala. A pessoa vive isolada. Ele vive isolada. Eu, orando a Deus, nesses últimos 15 dias, eu vi que Deus me mostrou claramente. A lepra ataca os pés. A lepra ataca os olhos. A lepra ataca as mãos. A lepra ataca todo o corpo. A lepra ataca por dentro. A lepra ataca por dentro. Tem muitas pessoas que estão sendo atacadas na lepra nos olhos. Ele coloca os olhos onde não deva colocar. Ele vê coisas que não deva ver. E tem muitas pessoas, meus amados, que estão sendo atacadas de lepra por causa do pecado, por causa de coisas que fazem que não agrada a Deus. E Deus olhou para Azarias e viu e falou assim: olha, eu vou te ferir de lepra, porque você está errando. O seu pecado que fez isto. É o seu pecado que vai fazer você ficar isolado. É o seu pecado que vai fazer você ficar distante da minha comunhão. É o seu pecado que não vai me ver mais. E ele ficou isolado e acabou morrendo. Tem muitas pessoas que, ao invés de consertar o seu erro, ele permanece no erro. Deus não quer que você venha permanecer no teu erro. Deus não quer que você venha ficar no seu engano. Muito pelo contrário. Está errando alguma coisa? Alinhe-se diante de Deus. Aprume-se diante de Deus. Quando eu falo de uma pessoa ser atacada de lepra, eu me lembro de Naamã. Naamã era um leproso. Ele ouviu falar, a jovem falou assim: se você estivesse diante do profeta, o profeta te curaria. E aquele leproso, grande general, ele vai e o profeta fala assim com ele: manda ele mergulhar no rio.
Tem muitos leprosos que começam, você consegue discernir uma pessoa que não está de bem diante de Deus, é a sua murmuração, é o seu queixamento, é a vida dele como ele anda. Você olha para ele e vê que ele não está bem, a sua fala não está muito bem, você olha para ele e vê que ele está falando alguma coisa que não é conveniente à palavra de Deus, e aquele grande general chega e começa a falar assim: eu vou mergulhar neste rio cheio de lama. E entrou uma murmuração na boca dele. Não são os rios de Abama e Farpá melhor do que os rios daqui? Eu que vou mergulhar nisso nada. Tem muitas pessoas que têm sintomas de leprosos. Ele murmura, ele reclama, ele cogita, ele não quer fazer o que o profeta manda, ele quer fazer o que é agradável a ele. Ele quer agir por ele mesmo. Se é bem para ele, ele faz o que vai fazer para agradar ele. Mas se vai agradar o irmão, ele não faz. Se vai ser obediente a Deus, ele não obedece. Ele quer fazer o que ele quer. Sintomas de pessoas que têm problema. Sintomas de pessoa que passa mal. Sintomas de pessoa que ainda não aprendeu a obedecer a Deus. Ainda que a palavra seja contrária e pesada contra a vontade dele, acima de tudo, eu tenho que obedecer a Deus. Porque a minha obediência a Deus me aproxima de Deus. A minha obediência a Deus me faz sentir a presença de Deus. A minha obediência a Deus me faz aproximar de Deus. E Deus enche na hora que precisa. E vai Naamã, dá um mergulho, e está reclamando. Tem muitas pessoas que vêm à igreja e saem da igreja reclamando. Tem muitas pessoas que vêm à igreja e sai murmurando. Sintomas. Comece você a analisar uma coisa na sua vida. Vê se você tem os sintomas. Diga não que, como que não estivesse bem diante de Deus. Olha para o que você falou hoje. Olha para o que você falou ontem. Olha para o que você falou anteontem. Olha o que você falou dentro de pouquinho tempo. Vê se está em conformidade à palavra de Deus. E Naamã vai e mergulha. Sai leproso. Ele vai e mergulha. E sai leproso. Ele vai e mergulha. E sai leproso. Ele vai e mergulha. 6 vezes ele murmurando e reclamando. Na 7ª vez, o profeta fala assim com ele, que estava com ele: olha, isso é tão simples você fazer. Só mergulhar. Ele se alertou para uma coisa. Se eu obedecer o profeta, se eu obedecer o que ele está mandando eu fazer, certamente que eu serei curado da minha lepra, certamente que eu serei livre da minha lepra, certamente que eu serei liberto, curado e sarado. Eu não aguento mais carregar essa lepra. Você não consegue carregar este pecado muito tempo na sua vida. Livre-se deste pecado hoje. E Naamã dá aquele último mergulho e vê que a lepra foi embora. A obediência expulsa o mal. A obediência traz a cura. A obediência traz livramento. A obediência traz socorro. A obediência traz bênçãos. Naamã pega a sua tropa e vai embora. Naamã olha para trás e vê Geazi correndo. Só que ele estava com a intenção maligna. O profeta mandou pegar umas pratas, um ouro, mas o profeta não mandou fazer isto. Ele pega aquela prata. Quando chega diante do profeta, a lepra o alcança, por causa da mentira. Completamente tornando-se leproso, por causa da mentira. Tem muitas pessoas que pensam: mentirinha não tem nada a ver. Um pecado não tem nada a ver. Um engano não tem nada a ver. Um dia, um mês sem dizimar não tem nada a ver. Tem sim. Um pecado de Azarias trouxe enfermidade para ele. Um pecado de Geazi trouxe maldição para ele. Eu quero que você esteja alertado para uma coisa nesta noite. Se nós baníssemos todo tipo de pecado na nossa vida, toda raça de pecado na nossa vida,
Certamente que Deus ia nos encher mais. Certamente que o nosso Deus, Ele ia transbordar mais a nossa igreja, a nossa vida. Porque lá do alto, Ele vai olhar para mim, para você, para essa igreja, e vai ver que nós estamos adorando a Deus. Não com os louvores, não com a ação de graças, não. Mas com a nossa vida diante de Deus. Não com os momentos de louvores, que é gostoso. Não com o rádio ligado no alto som. Não é isso que Deus quer. O melhor louvor é a nossa vida diante de Deus. O melhor louvor é eu agradar a Deus. Fazer de tudo para agradar a Deus. Porque Deus vai me curar, Deus vai me abençoar, vai restaurar a minha vida. Eu serei realmente usado por Deus. Deus vai me devolver. Naamã, ele perdeu o vigor do seu braço, a fisionomia do seu corpo, e Deus devolveu para ele. Deus nessa noite quer te devolver o que você perdeu por causa do seu erro. Aleluia, vou repetir para você dar glória a Deus. Nessa noite Deus quer te devolver o que você perdeu por causa do seu erro. Quem quer devolução nesta noite? Quem quer devolução, levante as suas mãos, aplauda o Senhor e fala: eu quero. Nessa noite vai ser quebrada a maldição da lepra. Vai ser quebrada a maldição da lepra. Você não vai mais andar rastejando. Você não vai mais andar manquejando. Você não vai mais precisar puxar a sua perna, porque nós vamos dissipar todo o poder da maldição no mundo espiritual. Tem muitas pessoas que estão amarradas por causa de erro, de engano, de mentira, de roubo, de objetos malignos dentro da sua casa que não consegue quebrar. Tem muitas pessoas que podem alcançar a maldição porque tem objetos malignos que não conseguem discernir que aquilo pode trazer desgraça para a vida dele. E nessa noite nós vamos quebrar esses objetos em nome de Jesus. A lepra fere a pessoa por dentro, fere o coração, machuca pertinho do coração. Os sentimentos de muitos estão feridos por causa de erro. Os sentimentos no casamento já não existem mais, porque a lepra feriu o coração dele. E eu falo profeticamente falando. Talvez você esteja sofrendo isso dentro de você. A lepra está corroendo os seus sentimentos de amor, de carinho. Não ama mais a família, não ama mais o esposo, não ama mais a esposa, não ama o seu ministério. Sentimentos fracassados por causa da lepra que alcançou o interior dele. E ferindo o coração, ele fica desnorteado, padecendo, com dor. Ferindo o coração, talvez alguns falem assim: só me resta a morte. Quando eu falo de me resta a morte, eu lembro do grande meu amigo profeta Jó, que estava todo emperebado, leproso, canceroso, mal de Alzheimer, alguns estudiosos falam, sofrendo, padecendo. A mulher já abandonou, os filhos morreram, sem gado, sem fazenda, sem camelo, sem o teto para morar, morando no lixo. E ele coloca de pé, cheio de lepra, cheio de doenças. E essa doença, ela tem que ser coçada, e não com
as mãos agora, ele pega um pedaço de caco de telha e começa a se coçar. Não sei onde que ele coça, porque a lepra o consumiu. Mas não foi o pecado não, sabe? Não foi o pecado de Jó não, foi a provação de Deus. Eu quero dizer para mim, para você nessa noite, se está passando por algum problema, talvez não seja os sintomas do seu pecado, mas talvez seja uma aprovação de Deus, para ver se você vai agradar Ele também, na hora da luta, do problema, da adversidade, na doença. É provação de Deus. Vamos ver se você adora a Deus igual os 10 leprosos que aproximaram-se de Deus. Eles chegaram até Deus adorando a Deus. Imagine você 10 leprosos indo em direção a Jesus. Não vou cantar não, senão você vai embora agora, né? Imagine bem, vem o louvor. Pode vir. Imagine os 10 leprosos chegando de Jesus adorando a Deus. Adorando, exaltando, engrandecendo. E no meio do louvor, aquelas lepras vão embora. No meio do louvor, aquelas maldições vão embora. No meio do louvor, aquela dor vai embora. No meio do louvor, aquele mal vai embora. Sabe por que muitas vezes nós não somos curados? Muitas vezes nós não somos restaurados. Falta-nos adorar a Deus como nos é devido. E eu tenho falado no ministério profético uma coisa. Se nós adorássemos a Deus como Deus merece, como Ele é digno de receber a honra, a glória, todo o louvor, ninguém mais ficaria endemoniado. Ninguém mais. Porque é a Bíblia que fala, meus amados, que o louvor liberta. Se você adorar a Deus, você pode ser liberto aí. Se você adorar a Deus, você pode ser curado. Os leprosos aproximaram de Jesus, rastejando, mancando. No meio do louvor, eles foram curados. Alegria invadiu o coração deles. Alegria invadiu o coração. E ficaram todo mundo maravilhado. Porque eles adoraram a Deus e foram curados, libertos e transformados. Sabe por quê? Porque eles adoraram a Deus. E eles se sentiram libertos. Falta-nos, muitas vezes, adorar a Deus como nos é devido. Falta-nos, muitas vezes, adorar a Deus como Ele merece. Adoramos de boca. Adoramos a Deus com a pequenas falsidades. Coloque de pé nesta noite. Feche os teus olhos. Eu sinto a glória de Deus aqui. Se você está leproso, ou sintomas de leproso, está machucado, está doendo muito, está rastejando, manquejando na fé, na comunhão. Algumas áreas da sua vida não está muito bem, porque a lepra não deixa a pessoa ir muito longe. A lepra não deixa a pessoa ir muito longe. Assim é o pecado, ele não deixa você ir muito longe. Assim é a maldição, ela acompanha, 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 e uma hora ela mata, igual matou este homem Azarias. Não morra com a sua lepra. Não morra no seu erro, no seu engano. Aumenta o louvor, eu quero ver você adorando a Deus. Oxalabachuri canta labás. Adore, 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 adore. O louvor é a arma mais poderosa que tem. Vai sair a lepra, vai sair o câncer, vai sair a doença de Chagas, vai sair. Está sendo quebrado. Está sendo quebrado agora. Toda lepra nos olhos, nos pés, no coração, na vida íntima. Sai lepra, sai lepra. Nesta noite vai sair a lepra. Vai sair a lepra. Fecha teus olhos.
Talvez você esteja com sintomas de lepra, rastejando. A lepra não deixa o homem muito longe. Ele chega para pegar algo e não consegue, porque tem lepra na sua mão. Ele não vê longe, porque tem lepra nos seus olhos. Chega de manquejar, chega de andar rastejando. Chega. Pode ser forte, mas é isso que Deus quer. Uma palavra forte para você alcançar amanhã a sua vitória, o teu milagre, a tua bênção. Chega de ficar isolado. 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 Chega. Se lançaram você numa cova, Surianda lá, bachurianda. deu a visão. Talvez você perdeu a visão por causa da sua lepra. Não pare de ver os sonhos de Deus. Vai se tornar realidade o seu sonho. Amor. A lepra vai sair.